nome de Jesus. E a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus antes de você sentar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, Igreja El Shaddai. Você que nos visita nessa noite, como é bom a gente estar aqui de novo. Começando uma semana no louvor e na adoração ao nosso Deus. Começando uma semana de louvor e adoração. E como a gente falou aqui na abertura, hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Mais uma vez, você, mãe, que Deus abençoe e multiplique na sua vida, né? Você que tem o privilégio de ter a sua mãe aqui com você, que você possa continuar agradecendo pela vida dela. Se você está aqui, você não tem mais a presença física da sua mãe, ela já está com o Senhor, que o Senhor conforte e console o seu coração, mas as boas lembranças sempre ficam. Não é verdade, irmãos? Tem uma frase de autor desconhecido que diz assim: aquelas pessoas que nós amamos nunca morrem, ficam guardadas para sempre no nosso coração. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão aí agradecendo a Deus pelo tempo que passaram com a mãe. Não tem mais a mãe fisicamente, mas você tem as boas lembranças e os bons ensinamentos e o conforto e consolo do Senhor sobre a sua vida. Quem crê nessa palavra? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 22, quero fazer leitura na NVT com você. 1 Samuel capítulo 22, eu vou fazer a leitura. No decorrer da leitura, eu vou passando o contexto para você. Se você está com a sua Bíblia, se você esqueceu, se não trouxe, bom, vai aparecer aqui no telão. 1 Samuel capítulo 22 na NVT. Diz assim a palavra do Senhor: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi para Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui, até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Quem diz amém por essa palavra? Amém. Quem sabe você é um novo crente, quem sabe você não conhece um pouco profundamente a palavra de Deus, as histórias bíblicas, mas como nós lemos aqui de forma muito direta, é mais um trecho da história do grande rei Davi. Aqui ele não era rei ainda, não tinha sentado no trono de Israel e de Judá ainda. Ele tinha uma promessa, ele tinha sido ungido ainda adolescente na casa de seu pai, Jessé, pai de Davi, na presença do seu pai, na presença dos seus irmãos. Mas o contexto de vida agora que Davi estava vivendo era muito difícil. Ele já tinha tido várias vitórias, já tinha tido uma vitória sobre Golias, o filisteu, quando ele era ainda mais novo. Ele matou o urso, ele matou o gigante. Ele foi morar com Saul, chamado por Saul, o rei de Israel, para morar no palácio, para tocar harpa. Davi, ele vai conviver no palácio com o rei de Israel, com Saul. Ele chega lá ainda um garoto, tocador de harpa. Esse foi o motivo real, o fato gerador que levou Davi a ser chamado para morar no palácio. Mas Davi ele vai crescer e Davi ele vai se tornar, vai derrotar Golias, ele vai se tornar ali genro de Saul. Ele vai se tornar um soldado, mas não apenas um soldado, ele vai se tornar um soldado de elite. Davi ele vai ganhar experiência nas batalhas, ele vai ter várias conquistas, várias vitórias para Saul, como um grande estrategista, como um grande comandante. Ele vai se tornar chefe da guarda de Saul, mas diante de tudo isso, Davi também passa a ser perseguido por Saul. Saul, movido ali por uma inveja, movido ali por sentimentos terríveis, até mesmo por demônios, na verdade, ele vai se levantar contra Saul e ele vai perseguir Saul. Saul vai perseguir Davi.
né? Vai perseguir Davi. E o contexto no qual Davi, ele vai passar a viver nesse texto que nós lemos, é um contexto muito difícil. É um contexto muito difícil. Porque ele vai começar a fugir de Saul, ele vai fugir das terras de Israel, vai fugir de Jerusalém, ele vai fugir e ele vai até se abrigar em Gate, território filisteu, território dos filisteus. Filisteu, lembre, arqui-inimigo dos israelitas. Ele vai se buscar refúgio lá, mas mesmo lá em Gate, os homens de Gate vão olhar para ele e vão dizer assim: esse não é Davi, esse é Davi. No qual as mulheres de Israel cantam: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Esse não foi que matou Golias. Esse cara não teve tantas vitórias para Israel. Por que ele está fazendo aqui? Veja, Davi já sai fugido do palácio, com um rei louco, endemoniado, tentando matá-lo. Deixa a casa do seu pai. Ele vai passar vários anos, não se trata de semanas ou meses, foram anos Davi fugindo. Ele vai buscar refúgio em Gate. Quando chega em Gate, achando que ele poderia passar algum tempo ali, o rei de Gate diz assim: melhor você ir embora, senão os caras vão pegar você e vão matar você, velho. Em outras palavras, é isso que Davi faz. Então Davi hoje ele está fugindo de Gate, Davi hoje está fugindo de Saul. Davi ele vai para o território de Moabe, a Bíblia nos diz, o texto que nós lemos, e ele vai se esconder na caverna de Adulão, chamado Fortaleza. A vida de Davi não estava nada fácil, nada fácil. A vida de Davi estava, aos olhos humanos, uma angústia terrível, e até aos olhos dele. Porque a frase que Davi, ele vai falar com o rei de Moabe, dizia muito do que ele estava vivendo. A frase é o tema da palavra, que já apareceu aqui. A frase é essa: Deus, o que o Senhor fará comigo? Essa frase foi Davi que disse. Ele chega para Moabe e diz assim: meus pais estão vindo, receba meus pais, eu vou voltar para Fortaleza, para a caverna de Adulão, porque eu preciso de uma direção. Eu preciso saber exatamente o que Deus quer da minha vida. Eu preciso saber por que é que eu estou passando por isso. Eu preciso de respostas de Deus. Eu preciso de uma luz para o meu caminho. Aí ele vai dizer assim: eu preciso que você fique com meus pais aqui, até que eu saiba o que o Senhor, Deus, fará comigo. Quem sabe você começa a se encontrar nessa palavra. Quem sabe você está começando a viver um paralelo nessa palavra. Quem sabe a circunstância de vida que você está passando é uma circunstância tão difícil, é uma circunstância de luta, pode ser na saúde, pode ser nas finanças, pode ser nas suas emoções, pode ser uma circunstância difícil, e você está dizendo assim: cara, o que é que está acontecendo? Por que é que eu estou passando por tudo isso? Deus, será que o Senhor não está vendo? Deus, será que a minha oração está chegando no teu trono? Deus, o que é que o Senhor tem para a minha vida? O que é que o Senhor quer comigo? Quem sabe você começa a se encontrar nessa história, e você começa a se colocar meio que no lugar de Davi. É mesmo, pastor, a luta está tão grande. Deus, o que é que o Senhor tem para mim depois desse tempo? Deus, o que é que o Senhor tem para mim depois dessa jornada? Deus, o que é que está acontecendo? Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Calma, não é nada demais, só disparou o alarme e alarme falso, tenha certeza. Está mexendo na parte elétrica da igreja, isso está acontecendo. Deus, o que é que o Senhor fará comigo? Essa é a palavra de Davi. Ao mesmo tempo, lembre, ele já havia sido ungido, a primeira unção de Davi na casa do seu pai. Davi foi ungido rei 3 vezes, lembre disso. A primeira unção já havia acontecido, ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma palavra, ele já sabia onde Deus iria levá-lo, e ele está esperando o tempo de Deus, só que é muito difícil, meu irmão, imagine só. Várias vezes Saul tenta matar Davi, ele sai fugido. Mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra, mas Deus mandou Samuel, o profeta, o sacerdote, o juiz de Israel. Ele foi na casa do meu pai e derramou óleo sobre a minha cabeça. Por que eu estou passando tudo isso? Quem sabe, mais uma vez, você está se enquadrando nessa história. Essa palavra que o Senhor coloca no meu coração para ministrar sobre a sua vida hoje, já tem mais ou menos assim umas 2 semanas que
eu estou com ela, eu faço devocional quase que diariamente, lembrando dessa palavra. Porque tem algo de Deus para trazer direção. Essa palavra é uma palavra de direção para pessoas que estão nessa noite, passando momentos difíceis. Seja qual for a área da sua vida, Deus tem direção para você. Essa palavra é de direcionamento de Deus para você que está aqui acompanhando esse culto online. Onde quer que você esteja, existe uma direção de Deus para a nossa vida. Só que tem uma grande questão, olhe, veja bem, diante das circunstâncias adversas, aqui Davi é a perseguição para tirar a sua vida. Eu aconselho você chegar em casa e você fazer a leitura, pode ler até a partir do capítulo 19 de 1 Samuel, você vai ver um pouco do que Davi está passando. E você vai ver um pouco do que Saul faz com Davi, o que Saul faz com aqueles que recebem Davi, a loucura de um rei, que tinha tudo para dar certo, mas o coração dele foi tomado pelo inimigo, que era Saul. O que fazer quando o momento da nossa vida é tão difícil? O que fazer quando a circunstância ela é contrária? O que fazer, pastor, quando eu estou numa encruzilhada da vida? Não sei para que lado eu vou. Estou na bifurcação. Quem sabe você está dizendo assim, Deus, o que o Senhor tem para minha saúde, o que o Senhor tem para minhas finanças, o que o Senhor tem para minha loja, o que o Senhor tem para o meu sonho. Deus, o que o Senhor fará comigo? Quem sabe hoje você está dizendo, essa palavra é para mim. Tem alguém que pode dizer isso? Essa palavra é para mim. O que fazer? Eu vou aprender com Davi. A Bíblia vai ensinar para mim e para você. Algumas atitudes de Davi e posicionamento que fazem com que ele possa viver um novo tempo na vida dele. Está nesses versículos aqui que eu li para você. Sabe o que é a primeira coisa que eu aprendo com Davi, diante de uma circunstância totalmente adversa, e que essa é a palavra que eu trago para você nessa noite. Guarde, se você está anotando, continue aí nessa sua anotação. Se você está colocando nas notas do seu telefone, que você possa aí continuar guardando essa palavra. Eu aprendo com Davi nessa hora. A primeira coisa que eu preciso levar para a minha vida é simples. É simples demais. Decida de uma vez por todas que você vai sobreviver diante da circunstância adversa. Diga assim, a decisão que eu preciso tomar, declarando que eu vou sobreviver. Quando eu falo sobreviver, eu sei que é muito pesado, eu sei que é muito forte esse termo, mas esse sobreviver não é somente, diz respeito a você não se entregar, a você não se entregar à dor, a você não se entregar à perseguição, a você não se entregar à luta, a você não se entregar à palavra mentirosa que o inimigo falou da boca de algumas pessoas, é você não se entregar. É você decidir, de uma vez por todas, buscar força em Deus, para você sair dessa caverna que você está. Davi estava na caverna, fortaleza, caverna de Adulão, não era uma caverna, era um complexo, é um complexo de caverna. Quando a gente for para Israel, eu sei que a gente vai. A gente vai passar pelas cavernas de Adulão. Passei, quando eu estive lá no passado. Estando numa caverna da vida, meu irmão, esse não é o meu lugar, quem diz amém por isso? Esse não é o meu lugar, a minha história não acaba aqui. O momento que você vive hoje é apenas um momento, não é o seu futuro. Guarde isso, o seu momento de hoje não define quem você é, a sua circunstância não define. Pastor, essa frase é muito usada, é verdade, mas ela é real para você hoje. Porque Davi tinha tudo aos olhos de algumas pessoas para se entregar, desistir da promessa. Afinal de contas foram mais de 10 anos de perseguição, sendo ameaçado dia após dia, vivendo fugindo. Só que Davi, ele coloca algo no coração dele, ele não vai se entregar. Irmão, guarde aquela frase que eu ministro sobre você várias vezes. Irmãos, toda tempestade passa. Todo momento difícil passa. Todo momento difícil passa. Lembra das palavras do próprio Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, aleluia. Mas o momento é difícil. Sim, é difícil. Concordo com você.
Salmo 13 é um dos salmos de Davi. Davi vai dizer assim: até quando, Senhor, tu vai se esquecer de mim? Já pensou? Ele está falando isso, mas ele não está desistindo da promessa. No mesmo Salmo 13, se você ler todo ele, você vai ver que no final, Davi diz assim: Senhor, tu estás assentado no teu trono, tu estás assentado no teu lugar sublime, eu sei que não é isso, é momentâneo, eu sei que o Senhor governa a minha vida. Pode até parecer o fim, mas escute, não é o fim. Davi decide não desistir. Guarde isso. Momentos difíceis passam, toda tempestade passa. O negócio, irmão, pessoal, o negócio não é começar bem, é terminar bem. Porque você pode ter começado mal, mas em nome de Jesus você ajusta a sua vida e você termina bem. Se você começou bem, terminou bem, glória a Deus, isso é o ideal. Mas você tem que entender uma coisa: aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você está andando no caminho do Senhor? Amém, pastor. Estou andando no caminho, estou fazendo tudo certo, mas estou na prova. Faz parte da vida. Mas estou na prensa. Faz parte da vida. Davi decide continuar a sua vida. Quem decide hoje sobreviver? Quem decide hoje continuar a sua jornada? Contra tudo e contra todos, contra todas as probabilidades. Todo mundo dizendo que não vai dar certo, mas você decide ficar em pé. Você decide permanecer de pé. Davi decide sobreviver. Meu querido, entenda uma coisa. Você não é um fracasso apenas porque circunstâncias da vida te impuseram derrotas momentâneas. Você é forte demais, irmão. E o que é que eu sou? Filho de Deus, vencedor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, vitorioso. É isso que você é. Você tem o Senhor, meu irmão. Se você tem Jesus, você tem tudo, amém? E se você tem Jesus, você tem tudo aquilo que você precisa para atravessar as circunstâncias difíceis. E por que passo? Por que passo? Por que estou passando por isso? Nossa, pergunta de mais de milhões e milhões de anos. Por que o justo sofre? Cara, pelo amor de Deus. Diante da prova, Deus está trabalhando em você. Você foi chamado, você está sendo provado e você vai ser aprovado. Porque na prova o quê? Irmão, é onde a gente cresce, irmão. Oxe, administrar na fartura é bom demais, é fácil. É fácil administrar a fartura. Agora, e na prova? Fazer prova com Deus. E olha que eu estou falando sobre algo material. Mas e dar glória a Deus em meio à perda? Só para quem é crente mesmo. Mas quem é crente mesmo é renovado dando glória a Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É renovado dando glória a Deus. Não é porque você está passando um momento difícil. As circunstâncias surgirão como parte da nossa jornada. Mas não importa, querido, onde você se encontre. Deus sabe quem você é. E você sabe quem você é em Deus. Nossa identidade não está baseada nos sentimentos, está baseada na palavra, afirmação do Senhor. Quem estava aqui quinta-feira? Quem estava aqui na última quinta-feira? Quem estava aqui no culto na quinta? Estou lembrando disso agora. Eu preguei uma palavra falando exatamente sobre isso. Sobre a presença de Deus que embasa a nossa fé. E a afirmação de Deus sobre a nossa vida. Se você não estava aqui na quinta, vá no YouTube e veja a palavra que eu ministrei quinta-feira. É um complemento dessa, quer dizer, essa é o complemento da outra. Eu aprendo com Davi. Qual é a primeira lição? Eu decido sobreviver. Eu decido confiar em Deus. Você decide confiar em Deus. Que você possa decidir, de uma vez por todas, buscar força no Senhor. Ele fortalece o cansado, nos diz Isaías, e dá força àquele que não tem nenhum vigor. Afinal de contas, até os jovens se cansam. Os jovens vão cansar, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E aqui estou falando de força, ânimo, vigor, emoções, coração renovado. Você veio para a igreja para receber essa palavra de renovo, para você começar a sua semana. Quem diz amém por isso? Amém. Vamos lá. Deus, o que o Senhor quer comigo? Foi o que Davi disse. A lição: eu decido sobreviver, decido continuar. Agora, continuando, segunda lição, anote. Tenha atenção com aquilo que você já tem nas suas mãos.
Tenha atenção àquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Pastor, não tenho nada. Tem. Lembra daquela mulher? Viúva, marido tinha morrido, os credores estavam na porta para levar seus filhos escravos, lá em 1 Reis. Aí o profeta, segunda, Eliseu, diz assim: o que é que você tem na sua casa? Mas eu não tenho nada. Aí, nada não, peraí, eu tenho um pote com azeite, uma cumbuca com azeite. Ela tinha alguma coisa, você tem. Avalie as oportunidades que você tem nas mãos hoje. Irmão, vê só, o que é que Deus precisa para operar um milagre? Ele faz do nada, amém, irmão? Ele faz do nada, amém? Mas vê só, bastou um menino, 5 pães e 2 peixes, e uma multidão foi alimentada. O que era que ele tinha na mão? 5 pães e 2 peixes, irmão, uma multidão comeu. O que era que o próprio Davi tinha nas mãos quando foi enfrentar Golias? Irmão, uma pedra e uma funda, mais ou menos uma peteca para a gente aqui, não era igual, mas só para a gente ter ilustração. O que era que Moisés tinha nas mãos, quando assim, Deus, o exército do faraó está vindo aqui atrás, o povo está aqui no meu pé do ouvido, querendo me matar, achando que a gente vai morrer, o que é que eu faço? Moisés, o que é que tem nas suas mãos? Um bordão, toca no mar e diga o povo, que marche, meu irmão. É o que você tem nas mãos. Avalie, o que era que Davi tinha nas mãos? Vamos lá. Lembra quem era o Davi que eu falei para você? Ele chegou ao ponto de ser um soldado de elite, lembre. Ele matou 10 milhares. Ele se tornou, ele chega lá, tudo bem, ele tinha derrubado Golias, mas ele chega lá tocador de harpa, vai começar a conviver no palácio, com os homens, com os soldados, Davi vai se destacar. Sabe quem era Davi? Era soldado de elite. Soldado de elite, velho, era Davi. O que era que ele tinha nas mãos? Meu irmão, tinha as armas, os melhores escudos, tinha as melhores espadas, as melhores lanças, ele tinha tudo isso daí. Ele era soldado de elite. Quem é soldado? A gente vê nos filmes, né? Soldado de elite, Navy SEALs, Estados Unidos, né? A gente tem aqui no Brasil também, tem os pilotões de elite. Cara, mas vamos lá, é como se fosse um Navy SEAL para você. Irmão, o soldado de elite americano foi o que foi agora na Venezuela, meu irmão. E levaram o Maduro vivo, meu irmão. Foi um Navy SEAL. Lembra quando eles foram lá para capturar Osama Bin Laden, tu lembra? Tem até filme, tem até livro. Foi um Navy SEAL, soldado de elite. Então, para você saber, Davi era como se fosse um desse cara. Ele tinha muito conhecimento, ele tinha as melhores armas, só que agora ele sai fugido. O que era que Davi tinha nas mãos? O que era que Davi tinha nas mãos? Irmão, versículo 2. E se juntaram a Davi, ó para aí, velho. E se juntaram a Davi, pessoas aflitas, homens aflitos, endividados, descontentes. Tem uma versão que diz assim, e atribulado de alma, atribulado de espírito. Olha quem vai se juntar a Davi. Descontentes, atribulados de espírito, endividado. O que a sociedade de Israel queria matar ou aprisionar, saíram tudo fugidos das suas cidades e foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Agora um soldado de elite está acompanhado de 400, meu irmão, olha, endividado, meu irmão, dívida se paga, amém? E eu declaro que não pagar as nossas dívidas. Alguém tomou posse aqui junto comigo. Olha quem era Davi, vê só, endividados. Quem chegaram os endividados, chegaram os descontentes e amargurados de espírito. Isso é o pior de todos. Amargurado de alma. Pense, e não foi 1, nem 2, nem 10, 400 homens. O que era o natural aos olhos humanos, vão ser 401 amargurados. Olha a situação de Davi. Vão ser 401, endividado, jurado de morte, mas não de jeito nenhum. A influência de Davi sobre esses homens é algo fantástico, porque Davi vai transformar esses 400 homens nos 400 melhores soldados
do próprio Davi quando ele se torna rei. O nome de algum deles está escrito no livro de Crônicas. O nome de alguns deles está escrito. Era o que Davi tinha na mão. Espera aí, ele não tinha mais os homens de elite de Israel. Agora ele vai transformar 400 endividados, 400 atribulados de espírito, olha aí, nos seus soldados. Ele simplesmente vai, o que é que eu tenho na mão hoje? Eu tenho isso. Eu tenho certeza que uma sabedoria de Deus veio sobre Davi para começar a transformar a vida daqueles homens, porque era o que ele tinha para lutar. Era o que ele tinha naquele momento. Querido, é aquilo que você tem que avaliar muito bem, o que você tem nas suas mãos hoje. O que é que você tem nas suas mãos hoje? Ah, pastor, eu tenho um talento. O que é que você faz? Ah, eu faço bolo. Ah, eu faço doce. Ah, eu sou manicure. Ah, eu sou cabeleireiro. Não sei. Mas aquilo que você tem nas suas mãos, entrega diante do trono do Senhor, que Ele vai fazer você crescer. O que não dá para ficar do jeito que está, sim ou não? Irmão, o que não dá para ficar do jeito que está. Precisa de algo muito importante. Escute, diante dos momentos mais difíceis da sua vida, número 1, tenha fé. Amém, irmão? Se você crê nisso, diga para quem está do seu lado, tenha fé. Acorde, pelo amor de Jeová. Tenha fé. E outra, seja determinado. Fé e determinação. Para aí, pastor. Isso é Bíblia, filho. Eu sou pastor. Não sou coach, não. Isso é Bíblia. Fé e determinação. Que é a base. Marcos capítulo 5, por exemplo. Sabe o que fala Marcos capítulo 5? Vai repetir o milagre de Mateus. Uma mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos a mulher sangrava. Mas Jesus está passando, a mulher sabe. Irmão, a mulher não tinha força. A mulher não tinha força. Eu vi uma vez a reportagem de uma cantora, de uma dupla aí, que teve um menino, e ela passou 3 meses, eu vi o depoimento dela, 3 meses sangrando, 3 meses, ela dizia que ela não tinha força para nada. Aqui tem um bocado de mulher, você pode ter passado uma situação semelhante, perde a força. Aquela mulher tinha 12 anos, mas quando ela sabe que Jesus vai passar, ela diz assim, ninguém me para. Mesmo se eu conseguir tocar, olha, nem se eu conseguir tocar. No CDC, naquelas bordazinhas da veste dele, se eu tocar ali eu vou ser curada. Meu irmão, pense numa mulher determinada. Agora, antes da determinação, ela teve, sabe o quê? Fé. Sim ou não? Se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curado. Isso é o quê, meu irmão? Isso é fé, irmão. Isso é fé. Isso é fé. E ela vai, irmão, ela não foi, escute, ela não foi a uma grande conclusão de vários historiadores bíblicos. Aquela mulher não foi andando, não. Aquela mulher foi se arrastando. Muitos falam que em momentos ela se arrastava, em outros momentos ela engateava. Lembra? Era a multidão, então não dava para Jesus estava andando devagar. Aquela mulher foi engateando. Sabe o que é isso? Determinação de ter a sua cura. Você não pode se entregar e você tem que estar determinado com a força do Senhor, que a sua circunstância hoje começa a ser mudado pelo poder da palavra de Deus. É a palavra que muda. É a palavra que gera fruto, é a palavra do Senhor que muda, aleluia. Ela disse assim, eu só tenho essa chance na minha vida, só tenho essa chance, só tenho essa. E ela vai, irmão, olha, eu admiro gente determinada, tenho admiração. Não, peraí, vamos fazer, mas não tem recurso, mas Deus vai mandar. Ah, mas não tem recurso, mas vamos produzir. Ah, mas eu não tenho isso, mas vamos encontrar uma solução. Peraí, não dá para ficar do jeito que está, irmão. Não dá para ficar do jeito que está. Olha, essa palavra, tem gente que está dizendo assim, pastor, essa é a minha história. E eu creio nisso, não dá para ficar. Deus vai lhe dar sabedoria, ânimo, graça, força. Você está se alinhando à palavra de Deus, que vai gerar fruto na sua vida. Eu estou pregando para pessoas que estão passando momentos difíceis, mas olha, tudo que você precisa já está nas suas mãos. Eu lembro que durante a pandemia, a Ariana fez uma live, tu lembra disso? Você vai lembrar, claro, você vai lembrar. Se eu lembro, você vai lembrar.
Acho que era mulher no Amazonas, que não tinha nada para fazer. Você disse, o que é que sabe fazer? Aí você disse para ela disse assim, eu sei fazer unha, não foi? Aí você começa a fazer a unha do povo, dos vizinhos, de tudo e tudo. Meu irmão, a mulher começou a fazer unha. Começou a fazer unha das vizinhas durante a pandemia. Depois ela mandou mensagem para a Ariana, já consegui o dinheirinho, já estou tendo aqui, as mulheres já estão chegando aqui para me fazer as unhas dela. E ela começou ali, a crescer. O que era que ela tinha? Um talento, um dom. Você não pode enterrar os seus dons. Porque se você enterrar o seu dom, um dia, o dono do dom vai chegar para você e vai dizer assim, foi o que você fez? O que eu lhe entreguei. Tem gente que está enterrando o dom. Tem gente que está enterrando o chamado. Meu irmão, que bronca, meu irmão. Enterrar chamado, velho. Tu é doido, meu irmão. Enterrar chamado. Meu irmão. Porque eu estou decepcionado. Atendi uma pessoa algumas semanas. É que eu estou decepcionado. Estou decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com a liderança que eu tive, estou decepcionado disso, não quero mais saber. Eu disse, está decepcionado, meu filho? Meu irmão, vai conversar comigo? Hashtag é papo reto. Está decepcionado, meu filho? Bem-vindo ao clube. Eu vou decepcionar pessoas, você vai decepcionar pessoas. Porque nós somos falhos. Porque é gente. Mas eu disse para ele, você pode escolher ficar chorando, buscando outro caminho para a sua vida, quando você sabe que você tem um chamado especial de Deus na sua vida. Agora pegue todas essas dores, entregue nas mãos do Senhor, vá ser curado, porque lá na frente você vai ver aquilo que Deus vai fazer. Se trate, se cure. Agora você vai enterrar chamado, você vai enterrar talento, você vai enterrar dom. Eu, se fosse você, não faria isso. Porque o dono da vinha, um dia ele cobra. Parábola dos talentos é a base para isso. Para um entregou 5, para outro 4, 1. De acordo com o quê? Com a capacidade de cada um deles. 2 multiplicaram, 1 enterrou. Tem gente que faz isso. Ah, pastor, mas a luta. Escute, decida em nome de Jesus. Você vai sair dessa. Você vai sair. As circunstâncias, meu irmão, circunstâncias mudam. Vou avaliar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Terceiro, diante disso tudo, terceira lição, sabe qual é? É importantíssima. Importantíssima. Importante. Durante o período da caverna, guarde o seu coração e a sua boca. Guarde o seu coração e a sua boca. Olha a prova que Davi estava passando. Olha a prova de Davi. Ele podia dizer, Deus, o Senhor me abandonou. Que nem ele disse no Salmo 13 no começo, né? Não está me ouvindo mais? Mas aí é fantástico, o tempo passa. Aí você vai ver o Salmo 34. Irmão, você entendeu bem o contexto de Davi. Aí sabe o que ele vai escrever? Ó céus, ó terra, Deus me abandonou. Foi isso? Salmo 34, versículo 1. Diz assim. Bora, velho, me ajuda, telão. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Querido, eu aprendo com Davi. Diante da maior prova, não murmure, adore. Diante das maiores provas, adore. Tem gente que acha que se reclamar vai melhorar. Não, reclamar vai piorar. Porque à medida que você reclama, seu coração vai ficando mais amargo. Seu coração vai ficando amargurado a cada reclamação. Agora, coisa boa e ato de fé, irmão, e Deus, irmão, vê só, Deus ama esse negócio, chamado sacrifício de louvor. Aos olhos das pessoas que não conhecem o Deus que você serve, você tinha todo motivo para murmurar, para reclamar, para ficar de biquinho, para ficar chorando, para vir reclamar. Mas Davi diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Não é murmuração, é louvor.
Ô irmão, que bênção é, quem sabe isso aconteceu com você hoje. Porque o Dia das Mães para você tem sido uma data triste. Para muitas pessoas, é um misto de alegria porque tem filhos, mas não tem mais a mãe. Para outros não tem filho, então é um misto de tristeza no coração. Mas coisa boa é quando a gente está amargurado, entristecido, irmão. Aí a gente faz mais ou menos o que acontece no Salmo 100. Ao passar pelas tuas portas, passou pela porta da igreja, adorarei o Senhor com cântico. Irmão, coisa boa é a gente adorar o Senhor, por exemplo, com música, como a gente fez aqui. É adoração, chegou aqui quebrado, mas eu estou adorando. Chegou aqui quebrado, mas eu estou recebendo do Senhor. Cheguei aqui quebrado, mas tem um ministério de louvor, declarando palavras de música, de adoração ao Senhor, com músicas sobre a minha vida, e eu estou aqui no embalo da adoração. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. É isso, meu irmão. Porque ao invés da murmuração, é o que, meu irmão? É a adoração. É adoração em meia prova, é um negócio chamado sacrifício de louvor. É Deus dizendo assim: rapaz, tinha tudo para murmurar, mas está fiel. Tinha tudo para reclamar, mas é fiel. Vai anjo, vai lá e derrama sobre ele a bênção, abre as portas, muda a vida dele, muda a história. Davi vai louvar, mais de 10 anos perseguido. Ele vai dizer assim: louvarei ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor quando eu matei Golias. Bendito seja o nome do Senhor quando eu matei um urso. Bendito seja o nome do Senhor quando eu matei um leão. Bendito seja o nome do Senhor até quando Saul jogou uma lança que eu desviei e quase me matava. Bendito seja o nome do Senhor quando Saul achava que eu estava querendo tomar o trono dele e tramou contra a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Nos meus lábios sempre o louvarão. Aqui eu estou falando de adoração com música, mas é apenas um tipo de adoração. O principal é você adorar o Senhor com a sua vida, velho. É você adorar o Senhor de manhã, quando você acordar na segunda-feira, porque da manhã tem um boleto para você pagar. Amanhã você vai buscar o trabalho, amanhã você vai atrás de cliente, amanhã você vai atrás de fornecedor, não sei o que mais lá. Luta, prova. Amanhã você vai encontrar todos eles, mas diante de todos eles você diz assim: Senhor, eu te louvarei. O meu louvor está nos meus lábios. Quer saber? Eu vou adorar. Porque à medida que eu adoro, o meu espírito vai ganhando, sabe o que? Um alívio. Porque Jesus disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você precisa do alívio do Senhor para você começar a sua segunda-feira. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Aleluia. Agora guarde seu coração. Guarde seu coração em nome de Jesus. Murmurar não te tira do lugar, irmão. Murmurar não te tira do lugar. Normalmente murmurar faz uma pessoa até morrer no lugar que ela está. Morreu os sonhos, morreu o projeto, misericórdia. Davi decide adorar, mesmo sem entender. Ele estava entendendo o que estava acontecendo? De boa, irmão. Ele não estava entendendo nada. Viu o paralelo da história? Pastor, como é que ele não está? Olha o que ele disse: fico com meus pais até que eu saiba o que o Senhor Ele vai fazer da minha vida. Ele está me entendendo. Mas ele vai escrever o Salmo 34. Quem sabe você está dizendo assim: nunca pensei que eu fosse passar uma situação dessa. Nunca pensei que iria atravessar um deserto tão grande, tão longo. Você tem duas opções. Ou você se entrega à dor, ou você vai ter uma posição de adorador. Eu aprendi isso com Davi, meu irmão. Porque é isso. Eu decido sobreviver, eu vou avaliar aquilo que está nas minhas mãos, e diante desse processo, os meus lábios não vão murmurar, os meus lábios vão adorar, e agora eu começo a fechar essa palavra. É o quarto, é o último ponto. Tome posse dessa palavra. O quarto ponto é esse: decida olhar para o seu futuro com esperança. Porque futuro não é um tempo, futuro é uma posição que você toma hoje. A posição que você toma hoje vai falar muito sobre o seu amanhã. É só um tempo no português.
Mas na verdade é uma posição. É um posicionamento. Decida olhar para frente com esperança. E o Senhor tem algumas formas de alimentar a esperança no nosso coração. Sabe qual é a forma que Deus alimenta com esperança no nosso coração? Com palavra. Simples. Palavra. Olha o que diz o versículo 4. 1 Samuel 22, 4. Olha o que diz. 1 Samuel 22, 4. 1 Samuel 22, 4. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Versículo 5, diz assim: certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Certo dia, um homem de Deus liberou uma palavra sobre a vida de Davi. Olha como palavras são importantes. É por isso que mais uma vez eu ministro sobre a sua vida. Cuidado com o que você anda ouvindo. Pelo amor de Deus, porque uma palavra, ela tem o poder de colocar você no caminho certo, de impulsionar, de endireitar a sua vida, ou tem o poder de detonar com a sua vida, de acabar com a sua história. Cuidado, meu irmão, o profeta Gade, aqui é profeta no real sentido da palavra. Eu tenho muito medo, cuidado com... Porque para muita gente hoje, profeta é aquele que vai revelar meu CPF. Profeta é o que revela o CPF. Profeta é o que revela o telefone. Profeta é o que revela a identidade. Irmão, eu sei a minha identidade. Você sabe o seu CPF, você sabe o seu telefone. Profeta hoje é que é voz de Deus, que libera uma palavra baseada nas escrituras sagradas sobre a sua vida. Cuidado com o que você anda ouvindo. Volta e meia aparece, tem diminuído, acho que são os exemplos que eu tenho trazido. Pastor, que absurdo é esse o senhor ensinando sobre dízimo, porque o dízimo não é para o nosso tempo. Eu disse, é nada, tu ouviu isso aonde? Que curso rápido de teologia que você fez no site GPT? E agora tu quer vir falar? Não, porque eu ouvi um vídeo, cuidado com o que você anda ouvindo. Eu não preciso de pastor, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar, porque afinal de contas eu sou a igreja. Vai nessa. Agora analisa a vida de quem disse isso para você. Vida amargurada, meu irmão, vida amargurada, coração cheio de mágoa com pessoas que não liberam perdão, que foi ferido, e está ferindo outras pessoas. Cuidado com o que você ouve. Porque uma palavra tem o poder de endireitar ou de sepultar o sonho, o projeto de Deus na vida de uma pessoa. Quantos se perderam no meio do caminho porque ouviram palavras que não eram de Deus? Meu irmão, se Deus falou, a prova está na palavra dEle. E a palavra dEle exorta, consola, conforto, consolo e exortação. É o que a palavra de Deus faz. O que fugir disso não é de Deus. Não é. Ah não, porque Deus disse, teve um que chegou para mim, meu irmão, teve audácia. Audácia. Não, porque Deus falou que eu tenho que deixar minha mulher. E eu vou casar com a que eu estou, a outra, eu disse. Como é, rapaz? Como é, rapaz? Deus disse, foi o diabo falando no seu ouvido. Se eu orar por você, você vai se endemoniar agora. Está cheio de cão. Deus não falou isso não, deixa de mentira. Porque Deus abençoa casamento. Deus não vai mandar você. Não, pastor, porque foi a profecia do cão que falou isso. Você é casado, você tem mulher, você vai honrar a sua mulher, vai orar, você casou, meu irmão, agora você vai pagar a prova, pagar o preço. Deus vai transformar ela, agora deixar ela, a decisão é sua, velho, com você e as suas decisões. Você não tem base bíblica nenhuma para deixar a sua mulher, quer deixar? Se você é casado novo, vive em adultério. Peraí, calma, é o exemplo que eu estou trazendo aqui, tá bem, irmão? Todo caso, pelo amor de Deus, todo caso é para ser analisado individualmente. O caso do exemplo que veio me procurar foi esse. Não tinha base nenhuma.
conhecia a palavra de Deus, queria deixar a mulher, vai vir adultério. Ei, entendeu? Pelo amor de Deus, é aquele caso. Ouviu? Amém? Amém. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado com o que você anda ouvindo. Davi vai ouvir um homem de Deus, profeta Gade, disse assim: Davi, seu lugar não é aqui não. Davi, seu lugar não é aqui. Desce, sai da fortaleza, sai da caverna e vai para onde? Para Judá. Sabe o que aconteceu em Judá? Sabe o que aconteceu em Judá? Aqui eu estou em 1 Samuel 22. Você vai ler 23, você vai ler 24, e mais à frente, sabe o que vai acontecer? Davi vai ser, mais uma vez, ungido rei. Agora sabe onde? Sabe onde? Em Judá. Em Judá. Era a hora certa dele sair da caverna, foi para Judá, foi para a floresta de Herete, era aquele momento. Olha, o tempo da caverna acabou na vida de Davi, pronto. É isso que eu estou trazendo para você hoje. O tempo da caverna acabou. O homem de Deus deu uma palavra direcionada pelo Senhor, dizendo assim: Davi, seu tempo aqui acabou, vai para Judá. Vai para Judá. E eu declaro em nome de Jesus que eu estou sendo boca de Deus para algumas pessoas hoje. Algumas pessoas hoje, no qual o Senhor está dizendo assim: sai da caverna e vai para Judá, porque algo novo vai acontecer em Judá. Algo novo vai acontecer em Judá. Quem toma posse dessa palavra? Algo novo vai acontecer em Judá. Fica de pé. Se você puder, diga para alguém que está do seu lado, diga assim: algo novo vai acontecer com você em Judá. Judá hoje não é um lugar geográfico. Judá hoje é um lugar de cumprimento de propósitos. Judá hoje, na vida de algumas pessoas, é literalmente também sair da caverna financeira, irmão. Porque você ouviu a palavra que o pastor Danilo trouxe. Você ouviu a palavra. Não faltou para Gideão. Vê o tamanho da oferta de Gideão. Não faltou. Estava faltando para todo mundo, mas para ele não dava. Na vida dos crentes, meu irmão, quem traz o crescimento é o Senhor, à medida que você cumpre a palavra dele. Para algumas pessoas hoje, Judá é o lugar da cura emocional. Para algumas pessoas hoje, Judá é o lugar da reafirmação do propósito, do chamado de Deus. Porque vê só, irmão, olha, lembra do profeta Elias? Estava onde? Um tempo da vida dele? Na caverna. Até que Deus disse assim: sai da caverna, Elias. Ainda tem missão para você. Você vai ungir rei, você vai ungir ainda profeta no seu lugar. Sai da caverna. Sai da caverna. Deus disse para Davi: Davi, a sua sorte está mudando. Sai da caverna e vai para Judá. Deus disse para José: vou tirar você do poço, vou tirar você do cárcere. Ele levou José para o trono de governador do Egito. A mudança foi emocional, física, econômica, social. Cara, foi tudo com José. Quem sabe você está se enquadrando, pastor. Eita, meu exemplo hoje é Elias, pastor, meu exemplo hoje é José, pastor, meu exemplo hoje é o próprio Davi. Eu não sei, cara, eu não sei o que é que você está se enquadrando aí, mas eu creio numa palavra de esperança sobre a sua vida. Deus, o que é que o Senhor quer fazer comigo? O que o Senhor fará comigo? Deus já disse: eu vou levar você da caverna para Judá. Eu vou tirar você do lugar da tristeza, da dor, da depressão. Quem toma posse? E vou levar você para o lugar
de alegria, para o lugar de cumprimento de promessas. Porque afinal de contas, irmão, afinal de contas, se você está se enquadrando aqui em algo dessa palavra, o que o Senhor fará comigo, você está precisando de um caminho para você sair das circunstâncias que você está vivendo. Amém ou não? Amém ou não amém? Lembra da palavra do Cristo? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, Jesus disse. Se você quer trilhar esse caminho, meu irmão, você tem que abrir o seu coração para Jesus. Se você precisa trilhar esse caminho, você tem que abrir o seu coração para Ele. Você tem que ter um encontro real com Ele, porque esse é o primeiro passo que você vai dar, uma mudança nas questões da sua vida. Irmão, a Bíblia é isso, o Evangelho é isso, é realidade da nossa vida nos dias de hoje, para que a gente saia do lugar de desânimo para um lugar de ânimo, um lugar de dor para um lugar de alegria, porque afinal de contas, esse é o plano que Deus tem para nós, planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Quem toma posse dessa palavra? Você pode adorar o Senhor no seu lugar? Você pode aplaudir o nome dEle? Você pode adorar?